Para quem não me conhece, meu nome é Ícaro Santos, sou um dos líderes dessa sala de oração. Mais uma vez, chegou mais pessoas. Quem aqui está visitando a gente pela primeira vez? Se você já levantou a mão, levanta de novo. Ok. Quem aqui está visitando a gente que não era essa sala, não é da igreja, Comunidade do Rei? Levanta a mão, por favor. Cara, são muitas pessoas. Vocês são muito bem-vindos aqui. Eu sempre falo isso, né? Me constrange em ver a cidade, a igreja da cidade se reunindo em torno da pessoa dele. Não é porque tem alguém famoso aqui, se fosse o Fábio. Brincadeira. Mas vocês estão aqui porque Deus está chamando vocês. E a gente só quer cooperar com isso e a gente fica muito feliz mesmo. Hoje é um dia muito especial para todos nós cristãos. 500 anos de reforma protestante. Cara, são 500 anos que a imagem do Lutero, a gente vai falar um pouco sobre isso, a imagem dele é a mais conhecida, mas teve uma série de homens que vieram antes dele preparando isso, inspirados pelo Senhor e pelo Espírito Santo, mas é impressionante porque foram poucos. E é impressionante como poucos homens feriram a história da humanidade. Feriram a história da humanidade porque eles simplesmente deixaram as suas vidas morrer. Como uma semente, sabe? A semente ela morre e algo nasce daquilo ali. E esses homens literalmente morreram. A gente não vai ter tempo, eu queria poder falar sobre toda a reforma, mas a gente não vai ter tempo, mas eu aconselho você demais a comprar livros e estudar sobre a reforma. Parece um assunto chato, parece assunto de cabeçudo, né? Tipo assim, nerd. Não é, cara. É uma história linda. É uma história de sangue. Muitas pessoas morreram. Para você ter essa Bíblia na mão aqui, meu querido, você não sabe quanto sangue foi derramado. Para a gente poder dizer que nós podemos acessar o trono de Deus, pessoas morreram por isso. Hoje a gente faz isso com a maior naturalidade. Mas homens morreram. Sangue foi derramado sobre a terra para que você pudesse estar sentado aqui hoje. Isso é magnífico, porque não acabou. Deus quer que homens e mulheres continuem morrendo para si mesmo. Para quê? Preparando o caminho para Ele. Para que Ele venha. Para que a grande reforma causada pelo Espírito Santo continue fluindo no meio da igreja. A igreja ainda não chegou na perfeição da igreja gloriosa. Então nós estamos caminhando, nós estamos orando até que o Senhor venha ao encontro da noiva. E nós precisamos, como precursores, como reformadores, como avivalistas, nós precisamos nos posicionar, entregar as nossas vidas para isso. Eu vou tentar ser breve em algumas anotações. Primeiro a gente vai falar sobre avivamento e reforma. Então são duas coisas. Tem gente que acha que, tipo assim, para você ter reforma, você precisa antes ter avivamento. Ou para você ter avivamento, você precisa ter reforma. Quem aqui já ouviu alguma coisa assim do tipo? Ok? Não tem tem uma progressão, né? Tem que ter reforma, porque se não tiver reforma não tem como ter avivamento. Mas tem que ter avivamento, porque se não tiver avivamento não há condições de ter reforma. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, avivamento, o que é essa palavra avivamento? Quem sabe? Quem pode me responder isso? Sem ser as pessoas daqui dessa comunidade, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente. Nossa igreja é uma igreja nas casas. Então, a gente está acostumado a, bater papo mesmo. Então, eu quero que seja algo assim. Ok? Então, vamos lá. O que é avivamento? Silêncio. Viu o trocador do ônibus dando um troco lá, mano. Vamos lá. Vou apontar, hein? O que é avivamento? Resposta rápida, gente. O que é avivamento? Dar vida. Muito bom. Mas você é daqui. Você não vale. Vamos lá. Mais uma pessoa. O que é avivamento? Você, de óculos. É você mesmo. Pode ser também. Mas era do lado. Olha aí, ó. Que é isso, hein? É disso aí que eu tô falando, gente. Eu não vou nem perguntar mais. Não tem nem graça. Então, avivamento é exatamente isso. Avivamento é trazer vida àquilo
reacender, na verdade. Então, tipo assim, trazer vida àquilo que estava morto. Então, se algo estava morto, é porque em algum momento esteve vivo. Não é? Então, eu entendo com isso que avivamento é algo para a igreja. Avivamento é algo que Deus quer derramar sobre nós, a igreja dele. Avivamento não é algo que Deus tem preparado, é lógico. Assim como o sol nasce para todos, o avivamento, quando vier sobre a igreja, ele vai tocar a sociedade. Ele vai tocar até mesmo os ímpios. Eles vão, por incrível que pareça, ser beneficiados com o avivamento. Ou com uma reforma, que seja. Mas o avivamento, ele é preparado por Deus para a igreja. Ele quer reavivar a igreja que em algum momento perdeu o fogo, como a nossa irmã falou, ou ela morreu espiritualmente. E vocês acham que a igreja hoje ela está viva? Você acha que a igreja numa totalidade, eu não estou falando só da sua comunidade, mas você olha para a igreja brasileira, para a igreja mundial, você acha que a igreja hoje ela está 100% viva? Ela é um organismo, pensa numa imagem de um corpo, tipo assim, braço, perna, você acha que o corpo está funcionando perfeitamente? Então algo precisa ser reavivado, é como se fosse um corpo andando, mas tipo assim, ele está com uma paralisia. Ele tem alguma parte dele que não está se movimentando, então precisa o quê? Injetar vida ali, para que a vida novamente flua naquele corpo e ele comece a se movimentar de sua forma natural. Então o avivamento, ele é isso, fala de reviver algo que estava vivo e morreu. Então, avivamento, eu creio que ele também tem uma implicação de... Ele é um vigor, sabe? É uma energia que Deus coloca sobre nós e isso gera constância. Então, o avivamento, ele vai provocar essa constância de ciclos. A gente vai andar por ciclos e ciclos e não vai retroceder. Então, o avivamento que Deus está querendo derramar sobre a terra é um avivamento que vai ser duradouro. Ele prometeu um grande derramar do Espírito Santo. Esse grande derramar, se você for ver a história dos avivamentos, por que se tornou história? Porque eles acabaram. Eles acabaram. E por que eles acabaram? Porque em algum momento houve diversos fatores que ocorreu interrupção desses avivamentos. Seja um orgulho humano, seja lá, enfim, sempre é por culpa do homem, tá? Nunca é por culpa de Deus. Porque ele queria que o Espírito Santo continuasse inflamando o coração dos homens. Mas o homem, ele acaba causando esse conflito. Se você pegar o avivamento mais famoso da história, digamos assim, pentecostal principalmente, que é o avivamento de Azusa, na virada do século, em 1900, você vai ver que, cara, ele fluiu por vários anos, mas no final do avivamento de Azusa, o que começou a acontecer? Para você ter uma ideia, no início do avivamento de Azusa, era proibido homens falarem. Tipo assim, se o senhor chegasse lá e pedisse uma oportunidade, cara, eu não era permitido falar, porque só quem podia falar era aqueles que o Espírito Santo deixava. Então, se alguém por acaso chegasse e metia a mão no microfone, ele era, tipo assim, radicalmente tirado, sem carinho. Ele era, tipo assim, cara, não bota a mão. Isso não é uma obra humana. Eu estou falando de um avivamento, talvez, não sei se vocês todos sabem, mas estou falando de uma casa um pouco... eu nunca vi, mas, tipo assim, a proporção das fotos é como se fosse um lugar pequeno como esse e pessoas a 2 quilômetros de distância caíam no poder do Espírito Santo. Bombeiros eram chamados porque viam chamas de fogo em cima do prédio. Chegava lá, não tinha nada. Isso é avivamento. Isso é avivamento. Deus está querendo fazer muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E isso é algo que deve trazer muita esperança para os nossos corações. Porque você, nós vamos fazer parte disso. Nós somos a geração que esse poder vai cair sobre nós. Nós somos as pessoas que vamos andar nas ruas e a nossa sombra vai curar os enfermos. Somos nós. Não é uma geração que vai vir. Não, somos nós. Você precisa provocar isso. Você precisa provocar isso. Nós precisamos ter uma geração que tem fé e crê que isso vai vir, cara, sobre nós. Porque sempre eu vejo que o que acontece? Quando a pressão do mundo, a sociedade, por exemplo, cenário brasileiro, economia, tipo
tipo assim, em alta recessão, tudo indo de mal a pior, segurança e tudo mais. Quando você vê essas coisas acontecendo, sabe o que a igreja faz? Tipo assim, ela não clama por avivamento. Ela fala assim, Senhor, não deixa passar da gente não. Mas aquele tipo assim, aquela coisa meio desanimada, mas que levante um povo que vai fazer isso. Não, cara, eu quero ser esse povo. Eu quero ser a mudança. Eu quero ser a resposta da minha oração. Eu estava falando isso com o Fábio. Eu não quero ficar esperando mais 10, 15, 20 anos para ver Deus fazendo alguma coisa. A última vez que Deus se movimentou no Brasil de forma extravagante foi nos anos 2000, onde todo mundo ia para Minas Gerais porque estava acontecendo um mover sobrenatural de adoração. As pessoas só faltavam bater cabeça. Os americanos, não faltavam não, eles literalmente batiam a cabeça. Isso é verdade. Então, tipo assim, as pessoas vinham de todos os cantos do Brasil para Minas Gerais, de fora do Brasil. 1994, avivamento de Pensacola. Pensacola não, Toronto. Cara, aeroporto de Canadá, tipo assim, virou atração turística de toda a terra. Todos os homens estavam indo para lá. Imagina, rodoviária Novo Rio, tipo assim, lotando de pessoas, vindo de todos os lugares. Imagina isso, Galeão, tipo assim, cara, para onde você vai? Olha, vamos preparar uma fila aqui só para quem está indo para Rio de Janeiro, São Gonçalo, Niterói, seja lá onde for. E essa fila, tipo assim, está chegando gente. De onde você é? Angola. De onde você é? Japão. De onde você é? Estados Unidos. Para que você veio? Cara, eu não sei. Eu sei que tem uma igreja numa cidadezinha que é lá não sei aonde. E eu tenho que chegar lá porque lá tem um morto ressuscitando. Isso é avivamento. Isso aconteceu há muito pouco tempo, cara. Toronto, 1994. Pesquisa sobre isso. Pensacola, acho que 1998. Um homem chamado Todd White ressuscitou um monte de mortos. Um cara, tipo assim, Todd White não, Todd Bentley. O homem chamado Todd Bentley, um cara, tipo assim, quem conhece o Ângelo aqui? Que o Ângelo é gordinho, barba vermelha? Então, o Todd Bentley é maior que o Ângelo. A barba dele vem aqui embaixo, cheia de tatuagem, brinco, um monte de coisa. Um escândalo. Um escândalo, como pode um homem desse estar, tipo assim, mas por quê? Porque ele se colocou como um vaso para receber aquilo do Senhor, o poder. E aí Deus derramou. Mas Deus só vai derramar isso onde há fome. Tem que ter fome. Porque quando tem fome, Deus dá alimento. Avivamento, ele sempre vai ser uma resposta de um grande clamor que está sendo levantado. A gente vai falar um pouco mais à frente. No entanto, quando o avivamento vem, ele flui da igreja para a sociedade. Eu falei que o avivamento ele vem sobre a igreja e ele é para a igreja. Mas ele também, quando ele vem, ele flui da igreja para a sociedade, causando uma espécie de reforma espiritual, cultural e social. Eles chamam isso de 3 mandatos, né? O mandato espiritual, cultural e social. São um termo usado dentro da teologia. Então, cara, o avivamento, quando vier, ele vai também causar uma reforma jamais vista. Por quê? Porque, na verdade, o Espírito Santo vai empoderar homens para se tornarem violentos. Só que não vai ser um homem isolado, vai ser uma geração, pessoas. Sabe, ele vai levantar um grupo de jovens, e esse grupo de jovens vai simplesmente falar assim, cara, nós não queremos mais namorar. Por que vocês não querem namorar? Porque a gente quer buscar o Senhor. A gente está com fome dele, sede dele. E aí vai pegar e vai levantar um outro grupo de jovens, para que a gente quer entrar na faculdade? Mas para que vocês querem entrar? Porque nós queremos afetar as leis da nossa nação. Nós queremos nos tornar os próximos homens que vão escrever as leis. É disso. Ele vai levantar, ele vai empoderar homens e mulheres. Ele vai fazer os velhos começar a sonhar novamente. E eles vão se sentir energizados e vão para a reunião de oração como se fosse um adolescente de 12, 13 anos. Porque ele vai ver a geração mais nova se movimentando e ele fala, cara, eu vou estar junto com ele. É muito doido isso. Eu vi isso com meus próprios olhos quando eu fui lá em Kansas. Eu falei, cara, a gente viu isso, né? Eram os velhinhos junto com os punks, pulando.
Eu falei, cara, que doideira é essa? Tem um velhinho lá, eu sempre falo dele. Um dia eu não tive essa oportunidade de abraçar ele lá. Eu vou voltar e vou abraçar ele. Ele usa um chapéu de vaquinha, tipo do Chaves, só que de vaquinha, com orelhinha. E ele está lá, ele é um dos staffs. Você liga lá na sala de oração na IHOP, você vai ver ele lá várias vezes lá na frente. Ele está lá pulando, dançando pra caramba. Aquele senhor já deve estar beirando os seus 80 anos. Mas ele está pulando como um adolescente de 15 anos. Por quê? Porque ele está sendo avivado. O corpo dele pode estar, tipo assim, quase perto da hora de partir para os braços do Senhor. Mas o espírito dele é como uma criança. Por quê? Porque o Senhor está incendiando ele. Cara, quando eu penso em avivamento, sabe o que eu penso? Eu penso em o próprio Deus colocando a mão dentro de você e a mão dele cheia de fogo. E ele começa, tipo assim, como um maçarico. Queima, queima. E você não consegue se controlar. Porque há fogo dentro de você. Há fogo queimando dentro dos seus ossos. Isso é avivamento. Há algumas características presentes em todos os avivamentos. A primeira característica não é uma ordem, mas a primeira que eu vou falar aqui é oração intercessora ou intercessória. O que é isso? Pessoas vão se levantar por clamar em intercessão. Cara, o que nós temos visto hoje é um movimento, porque a oração intercessória sempre existiu. Por exemplo, antes mesmo do avivamento de Azusa, um grupo de jovens estavam se reunindo para orar. E Deus veio e derramou o avivamento. Fome, ele deu alimento. Ok? Então essa oração intercessória, agora, nesse momento, está numa escala global que jamais foi vista em toda a história da igreja. Hoje há casas de oração sendo espalhadas por toda a terra. Isso não é moda. É o Senhor que está provocando isso. Ele tem uma agenda nas mãos dele e ele está falando, para esse tempo eu quero oração em toda a terra. Por quê? Porque o próximo passo é cumprir Malaquias 1:11, que vai levantar incenso de toda a terra, adoração em toda a terra vai subir. Sabe por quê? Porque tem algo que faz o Senhor, o Deus Pai não liberar o Deus Filho de vir para a terra. Sabe o que é? Quando Cristo veio para a terra, ele não foi reconhecido como ele deveria ser. As pessoas que cantaram para ele lá, quando ele estava entrando, essas pessoas foram as mesmas que traíram ele. E agora o pai tem um compromisso com o filho. E esse compromisso que ele tem com o filho é o seguinte: filho, você nunca vai sair daqui para ser traído novamente. Porque quando eu mandar você para a terra, eu vou ter criado uma noiva que vai te adorar com todo o coração. E então tudo está ligado, tudo. Deus está ligando todos os pontos. Então quando Cristo vier e colocar os seus pés sobre a terra, vai existir a noiva dele que vai estar clamando ele de todo o coração. E essa noiva não vai fazer como as pessoas que fizeram quando ele foi crucificado, viraram as costas para ele, ficaram com medo. Elas vão morrer junto com ele, e vai se cumprir o que as escrituras falam: seguirão ao Cordeiro aonde quer que ele vá. Alguns vão à última instância e vão morrer por ele, como está sendo feito agora. Esses são os nossos mártires. Eu preguei domingo sobre isso. Mártir não é só você morrer com o seu corpo físico, mas mártir é quando você diz um não para a sua própria vida. Quando alguém decide, por exemplo, antes de entrar na universidade, separar um tempo para o Senhor, e cara, eu não sei que curso eu vou fazer, eu quero então, tipo assim, ir para algum seminário e passar um ano lá, e eu vou, tipo, me esperar no Senhor e ver o que Deus fala comigo. Cara, você está um ano da sua vida morrendo para você mesmo, porque a galera que terminou a sua turma junto com você na escola, a primeira coisa que eles vão fazer é entrar no vestibular para tentar a melhor vaga. Não que isso seja errado, não estou falando que isso é errado. Tem jovens aqui que fazem isso e nós encorajamos a fazer isso. Mas vão ter pessoas que vão ser incendiadas por isso. A segunda característica é arrependimento. Uma mudança de mentalidade. Mentalidade. É uma piada interna, né? Todo avivamento é precedido pela dor. Todo avivamento, antes dele aparecer, existe o quê? Cara, trevas. Trevas.
E o avivamento vem como uma resposta de quê? Das pessoas clamando, Deus, faça justiça. Oração intercessória, e agora eles estão falando, nós nos arrependemos. Nós nos arrependemos dos nossos erros, das formas que nós temos criado os nossos filhos. Cara, escuta o que eu estou falando. Vocês ainda vão ouvir muito essa oração. Pais se arrependendo da forma como criaram os seus filhos. Isso vai ser um clamor no coração, na boca de muitos pais nos próximos anos. Porque eles estão cegos, eles não estão vendo como eles estão criando os seus filhos. É uma espécie, e pais cristãos, isso é mais radical ainda. Então vai chegar um momento que Deus vai colocar o temor dele, vai esmagar essa geração, e eles vão falar assim, cara, nós queremos rasgar os nossos corações, nós queremos nos humilhar diante do Senhor, vem com fogo sobre nós. E aí ele vai vir e vai sarar a nossa terra. Porque só ele pode fazer isso. A terceira característica é uma presença inigualável e tangível. É uma presença onde você quase pode apalpar o Senhor. Nós chamamos isso de presença manifesta ou derramar do Espírito Santo. Sabe, você tem o Espírito Santo dentro de você, mas é diferente quando há um derramar do Espírito Santo sobre nós, sobre o coletivo. Por isso que eu falo, tipo assim, Deus vai levantar homens, e alguns homens vão se destacar, o nome dele vai ser mais proeminente, você vai falar, fulano de tal, sei quem é. Isso vai acontecer, mas não vai acontecer mais com a mesma ênfase que era nos séculos passados, quando, por exemplo, o nome de John Wesley, quando a gente fala, todo mundo sabe. Não vai ser mais dessa forma. Por quê? Porque ele está fazendo um movimento coletivo, porque uma pessoa não vai conter o que ele está para derramar. Porque se você pegar as histórias dos avivamentos, você vai ver que quando Deus fez isso, e ele precisava fazer isso porque não tinha mais pessoas disponíveis, essas pessoas não aguentaram. Evan Roberts, avivamento de Gales, mais ou menos de 1904 até 1908, 10, eu não me recordo muito bem. Cara, um menino de 19 anos, o Espírito Santo veio sobre ele de uma forma tão radical que ele quase surtou. Ele quase surtou, a família já não estava entendendo mais ele, porque ele estava sendo incendiado. Imagina aquela imagem que eu acabei de falar, a mão de Deus dentro de você como um maçarico. Quem aguenta isso? Nós temos que ter cuidado com alguns tipos de orações que nós fazemos. Já pensou se o fogo de Deus vem completamente sobre você? O que vai acontecer com você? Você vai virar churrasco. Churrasco santo. É sério, cara. Você quer o fogo de Deus? Porque ele mata esse fogo também. Ele vai matar todos os seus pecados. Ele quer você. Ele é como um fogo que refina o ouro. Só que quando ele vem com o fogo dele, aí sim ele vai formar uma pedra preciosa. Nós só vamos ser preciosos mediante passar pelo fogo dele. O fogo do Espírito Santo dele. Uma outra característica é evangelismo ou missões. Cara, quando tem avivamento, há missões. Há um despertar de um movimento missionário. Todo movimento missionário, ele é oriundo de quê? De um grande derramado do Espírito Santo. Todo. Você pega a história, você vai ver isso. Todo avivamento. Tipo assim, cara, eu estou falando tipo assim, de pegar mais de 100 mil jovens e ir para o campo missionário. Eu não lembro a estatística, mas acho que tem naquele livro, um vídeo legendado do Keith Green. Quem não sabe quem é Keith Green, pesquisa lá no Google. Se você é cristão e não sabe quem é Keith Green, olha, rapaz, não sei se você está salvo não, hein? Tô brincando. Mas o Keith Green, cara, é tipo assim, um jovem com 21 anos se converte e aí ele morre com 28 anos num acidente de avião, só que ele compôs uma música que dizem que essa música, ela despertou mais, eu não lembro, cara, mas eu acho que as estatísticas são mais de 300 mil missionários para o campo. Uma música. Já pensou, Fábio? Você faz uma música e essa música, de repente, jovens começam a cantar ela e começam a chorar dentro dos seus quartos, falando, eu não quero mais a minha vida do Senhor. E ele começa a olhar os mapas e fala assim, para onde, pai? Para onde você quer me levar? Isso vai acontecer. Vocês vão ver isso acontecendo.
E uma outra característica é um resgate, a fidelidade das Escrituras. Mas nem todos os avivamentos modernos fizeram isso. Isso é um perigo. Nem todos os avivamentos modernos, os mais recentes, que eu digo desde 1900 até agora, nem todos os avivamentos cumpriram isso. Esse pontozinho aqui, de um resgate à fidelidade das Escrituras. Por quê? Porque o poder do Senhor, ele é encantador. Lembra do Sméagol com o anel? Tipo assim, precious, my precious. É tipo, o avivamento é aquilo ali, imagina, cara. Você vem nas pessoas na rua e bota a mão, buf, caiu. Ah, tá com câncer, buf, tá curado. Paralítico, buf, andou. Aí, tipo assim, pô, você vai olhar, ué, tipo assim, cara, eu tô poderoso, né? Tipo assim, caraca, tipo, tem poder nas minhas mãos, o que eu faço tem poder. Então, tipo assim, algumas pessoas se sentiram tão empoderadas que elas pararam de buscar as Escrituras. Isso foi um erro. E nós estamos aqui batalhando e sofrendo, buscando um avivamento genuíno, porque a galera lá atrás deu mole. Mas a gente pode aprender com os erros deles. A gente pode, Deus quer que a gente faça isso. O avivamento que esperamos é um grande derramado do Espírito. Deus prometeu pelo profeta Joel que iria liberar um grande derramado do Espírito Santo. Joel 2:28, sobre toda a carne. E é isso que Deus vai derramar. No meio teológico, acadêmico, há um termo que eles chamam de segunda bênção. E esse é um termo pejorativamente usado de forma pejorativa por alguns reformadores. Reformadores, deixa eu explicar com você o que é reforma. Eu vou entrar em reforma, mas antes de eu explicar esse termo reformadores. Reformadores é todos aqueles que adotaram a teologia da reforma protestante, que é essa reforma que nós estamos falando aqui hoje. Eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer. Então, esses reformadores, eles usam esse termo segunda bênção. O que é essa segunda bênção? É o grande derramado do Espírito Santo. Então, nós cremos que Deus vai derramar o Espírito Santo de uma forma sobrenatural. Só que você já tem o Espírito Santo dentro de você. Isso você nunca pode esquecer. Nunca esqueça disso. O Deus está dentro de você. E isso, obrigado, irmão. Obrigado. Deus está dentro de você. Seu corpo era para explodir. Às vezes eu fico pensando nessas doideiras. Eu falo assim, cara, como é que Deus cabe dentro de mim? Tipo assim, meu corpo era para explodir. Deus, Criador do universo, está dentro de você. Às vezes a gente canta algumas coisas e não para meditar. Deus, gente, está dentro de você. Aquele que pega todas as águas da terra, de todos os oceanos, diz que é uma gotinha na mão dele. Esse homem mora dentro de você, com toda a força e violência. Está dentro de você. Isso deveria nos, tornar forte para olhar o pecado e qualquer outra situação, a injustiça, e, cara, nos tornar poderosos, porque nós somos poderosos em Cristo. Você tem poder em Cristo. Então, nós cremos que esse grande derramar vai vir sobre nós. Por que devemos orar por avivamento? Porque a Bíblia nos ensina a fazer isso. Reforma e avivamento são duas palavras que não existem nas Escrituras. No entanto, a característica de avivar, né, como a gente falou, de trazer novamente aquela chama do Espírito Santo, isso tem na Bíblia. Olha só Davi, vocês não precisam abrir, mas se quiser anotar, Salmo 71:20. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males. Ou seja, ele está passando por um processo de dor. Me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra. Ele está passando por um momento difícil, mas ele está crendo que Deus vai o quê? Avivar ele. E ele continua falando, o salmista, assim, Salmos 80:18, e assim não nos apartemos de ti, vivifica-nos e invocaremos o teu nome. Ele está falando, olha só, eu estou mal, eu não tenho emprego, eu estou doente, eu estou passando por um problema sério na minha família, mas eu estou te pedindo uma coisa, me vivifica e eu vou invocar o teu nome. Cara, você tem um pai, você pode fazer esse tipo de oração para ele. Tem gente que acha que isso é coisa de hipócrita, que você não pode chegar para Deus e falar assim, poxa Deus, eu estou mal. Tipo assim, pô, acende aquela chama de novo no meu espírito. Cara, quantas orações eu faço assim? Eu acordo de manhã, tipo assim, eu não saio com um anjo me guiando até a cadeira onde eu oro. Não, isso não acontece.
Se acontece com você, me ensina, porque, tipo, eu não consegui ainda. Mas, tipo assim, quando eu acordo de manhã, é o olho com remela, é aquela coisa que todo mundo está aqui acostumado. Então, o que acontece? Tem muitas vezes que eu pego e eu estou muito mal mesmo. Eu já acordo angustiado, porque eu sou homem. O pecado ainda está, tipo assim, assolando a terra, sobre a humanidade. Então eu chego e falo para ele: Senhor, eu estou aqui porque você é digno. Aviva o meu espírito. E, cara, nunca falhou. Ele sempre traz fogo. Sempre. Uma oração, essa é a oração principal que eu creio sobre avivamento. Abacuque 3:2. Tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra, ó Senhor, no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-a conhecida na tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Olha o que Abacuque está orando: aviva a tua obra. Quem é a obra do Senhor? Quem é? Exatamente. Então ele está falando: aviva, Senhor, a tua obra. Aviva, traz fogo, traz novamente um refrigério, um vigor sobre nós. Então nós devemos orar por avivamento. Então, respondendo, eu falei no início um pouco sobre isso. Avivamento não antecede reforma e reforma não antecede avivamento. Ambas andam juntas pelo poder do Espírito Santo. Sabe por quê? Existe um grande equívoco, principalmente no meio pentecostal tradicional, que para se começar uma reforma, é preciso antes um grande avivamento. Mas pensa, se temos o Espírito Santo, logo nós podemos iniciar a reforma nesses 3 mandatos: cultural, social e espiritual. Porque, cara, se a gente ficar esperando um avivamento ser derramado, a gente vai, tipo assim, perder o compasso. A gente vai perder o tempo. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo, o Deus que eu estou falando, está dentro de você. Então você pode se movimentar para quê? Para provocar uma reforma. Mas aí você vai falar: então a gente não precisa de avivamento? Mas é lógico que precisamos. Porque quando o avivamento vier, ele vai empoderar essa obra. Ele vai trazer fogo. Ele vai despertar homens reformadores. Então, o cara que ele está trabalhando sozinho, tipo assim, cara, levanta um cara em São Gonçalo para, tipo assim, contra toda a corrupção na prefeitura. E o cara está ali orando, e o cara está correndo atrás de leis justas, está denunciando, está fazendo as coisas tudinho certinho. Mas aí ele está sozinho. Só que quando Deus vem e derrama o avivamento, o grande derramado do Espírito Santo sobre essa localidade aqui, São Gonçalo, o que vai acontecer? Homens e mulheres vão se tornar empoderados pelo Espírito Santo, vão se unir àquele homem num único só propósito. E nisso vai se levantar advogados, vai se levantar vereadores, vai levantar deputados, vai levantar prefeito. Isso é o resultado do avivamento, ele traz um empoderamento. Só que a reforma você pode começar. Sabe por quê? Quando, por exemplo, começou o primeiro reformador, eles consideram o pai da reforma o John Wycliffe. 1300 mais ou menos foi o ano que ele nasceu. Então, John Wycliffe, ele não estava experimentando um avivamento. Ele não estava. Mas o que aconteceu? O Espírito Santo dentro dele estava agitando ele. Falou: cara, isso está errado. A Igreja Católica está errada. A Igreja Católica, o cenário da reforma, se vocês não sabem, era o seguinte: a Igreja Católica, ela estava vendendo as indulgências. Então, tipo assim, para você ter acesso ao Senhor, você tinha que pagar por isso. Você tinha que pagar por isso, ninguém tinha acesso. A literatura cristã era toda no latim, então tinha uma divisão de clérigo e leigo. Leigo hoje seriam todos nós. E só os importantes eram aqueles que tinham acesso ao Senhor. Então eles eram uma espécie de mediador. Então quando você, por exemplo, morria alguém da sua família, você tinha que pagar o Papa para poder, ou algum membro do clero, para poder fazer o quê? O enterro. Ou então, se você quisesse ter perdão dos seus pecados, você tinha que pagar por isso. Mas e o sangue de Cristo? É isso que esses homens estavam militando. A reforma é isso. A reforma é tirar
porque a Igreja Católica, nesse período, ela não se tornou só uma igreja, mas ela se tornou um poder político. Ela era muito forte. Cara, a Reforma Protestante trouxe impactos na sociedade, ela afetou continentes. Por exemplo, existia um alto índice de analfabetismo. Quem é pedagogo deve, não sei se eles falam isso na faculdade, eu não sou, mas enfim, se você for estudar a história da Reforma Protestante, você vai ver que a Reforma Protestante afetou toda a pedagogia, toda a educação moderna. Oi? Criou, exatamente. Então, tipo assim, afetou tudo. Cara, tinha analfabetos demais. Por quê? Porque a literatura ainda não era algo que estava acessível para todos. Então, olha o impacto que reformadores podem fazer. Só que eu volto a falar, esses homens estavam se movimentando com a força do Espírito Santo dentro deles. Não era um avivamento. Alguns experimentaram avivamento, como é o caso de Jonathan Edwards, de 200 anos, de 1300, mais ou menos quase 400 anos depois. Não do período da Reforma, de John Wycliffe. Então, se o Espírito Santo cair sobre a humanidade em determinado lugar, a reforma naquele local será muito mais acelerada do que se ela foi feita por alguns indivíduos. Haverá uma consciência santa e o temor do Senhor gerado pelo Espírito Santo nos corações do homem vai fazer o homem explodir e se colocar debaixo dos pés dele em sinal de humilhação e ser usado como um vaso para isso. Um dos termos usado na reforma é sola scriptura, né? Somente a escritura. São 5 solas. São 5 solas. E uma dos solas é somente a escritura. Por quê? A gente precisa entender muito bem isso, principalmente nós cristãos carismáticos. Que é carismático, não é cristão que fala muito, que é bonitinho, não. Carismático não é isso, tá? Tem gente que acha, né? Cristão carismático é feliz. Não é isso. Cara, tem gente que acha isso. Aí, o cara mais carismático é o Bruno. Cristão carismático é que crê nos dons do Espírito Santo. Então, o que acontece? Uma linha de reformadores, de teólogos reformadores, eles não creem mais que o Espírito Santo faz o que fazia na época das Escrituras. Porque eles creem que o Filho, através da Bíblia, ele já revelou todas as coisas que precisavam ser reveladas. E tudo está aqui. Tipo assim, vamos orar por cura? Vamos, Deus pode fazer isso. Mas ele não vai... como é que eu vou dizer? Ele não vai ensinar, por exemplo, quando a gente fez aqui um sábado passado, não. Sei lá, alguns sábados aqui atrás a gente ensinou sobre dons. Passamos o dia inteiro falando sobre dom. Cara, você nunca vai ver, pelo menos assim, tem teólogos reformados que creem na continuação dos dons e tudo mais, mas isso é um outro assunto. Mas você dificilmente vai ver isso dentro de igrejas reformadas tradicionais. Você não vai ver essa ênfase. Por que isso aconteceu? Por causa de uma necessidade que estava acontecendo naquela época. Porque a Igreja Católica ela estava aprisionando as pessoas por causa, tipo assim, das suas emoções. Ela estava usando isso para criar cadeias. Então a pessoa, o homem, ele necessita de Deus. As emoções deles estão quebradas. Então o que a Igreja Católica fazia? Cara, esse cara está quebrado, ele vai precisar de Deus de qualquer forma. Vamos cobrar por isso. Ele vai pagar. E é exatamente o que estava acontecendo. Então, para aquele tempo, sim, houve uma necessidade de ênfase de falar o quê? Somente as Escrituras. Mas, cara, a Escritura, ela endossa totalmente a ação do Espírito Santo nos nossos dias. Paulo, por exemplo, ele fica falando, cara, procure os dons, persiga isso. Então, nós temos que procurar os dons, porque Deus quer. Porque isso é para a edificação da igreja. É interessante porque o Espírito Santo sempre continuou agindo no meio da igreja, seja através da conversão de homens ou por meio de curas e milagres. No entanto, houve quase que uma extinção na busca pelo Espírito Santo, até a virada do século XX, em 1900, com o avivamento de Azusa. Então, desde esse período de pré-reforma, dos anos 1300 até o ano de 1900,
o Espírito Santo, o que se entende por avivamento, os avivamentos históricos, eles se limitam muito basicamente a uma grande conversão de almas. Isso é avivamento? É, também. Mas avivamento também, o que Deus quer e deseja, e isso é endossado pelas Escrituras, existe o quê? Uma manifestação sobrenatural, sinais e maravilhas. Então, quando o século está rompendo ali um pouco antes, em 1908, já começa o Espírito Santo a fazer uma espécie de movimentação e tocar em homens para quê? Para clamar por esse sobrenatural. E isso acontece, a gente vai ver. Só que é interessante porque Deus nunca deixou a peteca cair. Tipo assim, ele sempre foi levantando homens. Dentro da reforma, ele levanta, por exemplo, um movimento chamado pietismo. O que era o pietismo? Os homens estavam totalmente voltados para as escrituras. E, tipo assim, somente a escritura. E eles estavam, tipo assim, cara, a gente precisa... tinha somente a fé e tudo mais, mas basicamente era tipo assim, nós precisamos pegar a palavra, porque o erro que estava acontecendo era basicamente nas escrituras. Então eles são violentos em cima disso. Só que o movimento pietista, ele aparece para resgatar o quê? A principal coisa que o movimento pietista está restaurando é a experiência devocional com Cristo. Então o movimento pietista, ele surge ali naquele meio para fazer o quê? Para fazer os homens se lembrarem. Sim, nós precisamos de uma teologia reformada, nós agora somos o sacerdócio de todos os santos, que é isso? Foi um termo que Lutero usou, que todos nós somos sacerdotes. Êxodo 19 diz isso, 1 Pedro 2 diz isso, então todos nós somos sacerdotes, todos nós podemos e devemos prestar cultos a Deus. Então ele está falando, nós precisamos disso, mas nós precisamos voltar à experiência do Espírito Santo aquecendo os nossos corações, porque os homens estavam perdendo isso. Eles estavam perdendo isso porque eles tinham que ser fiéis ao que as Escrituras estavam falando, porque existia um desequilíbrio. Então, sim, houve uma necessidade dos reformadores serem como é que eu vou dizer? Contundentes com a situação dos exageros que estavam acontecendo. Imagina que agora, tipo assim, explode um avivamento aqui, e aí, tipo assim, eu começo a cobrar por cura. Tipo assim, você quer ser curado? E gente, acontece, tá? Então, tipo assim, eu começo a cobrar por cura. Cara, a pessoa que vai combater o que eu estou fazendo, como que ela vai fazer isso? Ela vai ter que pegar as Escrituras e vai ter que dar muita ênfase ao quê? Ao que a Bíblia fala a respeito do quê? Do sacerdócio, que todos os homens, que é de graça, a obra da cruz e tudo mais, o sangue de Cristo. Então foi exatamente o que aconteceu, eles precisavam dar essa ênfase, só que passou. E nós precisamos retornar ao que o Espírito Santo também estava enfatizando, sobre ele se movimentar. Então, a proposta do pietismo era basicamente essa, era o que? Era o sacerdócio de todos os santos. E a experiência devocional. E aí, para a gente caminhar, para encerrar, entra o que eu vejo que é a união dessas duas coisas. Porque 1908, como eu estava falando, 1898, um homem chamado Charles Parham, tinha um problema de coração, mas ele foi levado pelo Espírito Santo para orar por um outro homem. E esse homem foi curado. E ele fala, Deus está curando. Olha que coisa doida. Eu orei por cura e Deus curou. Sabe, porque os caras já estavam tão descrentes daquilo ali, que a oração deles é tipo assim, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos voltar aqui, irmãos, para a nossa reunião. Sabe? Tipo assim, já não tem mais aquela coisa, você não acredita muito. E aí, de repente, ele cura um homem. E aquilo ali, tipo assim, incendeia o coração dele. Ele fala, cara, o Espírito Santo está agindo. Então vamos falar sobre isso. E aí o que ele faz? Ele cria um lugar chamado Betel, que era uma casa que tinha quartos de cura. Só que ele ainda estava doente. Só que ele cria nisso pelo quê? Pela fé, a mesma fé dos reformadores. E ele cria por quê? Pelas Escrituras, a mesma Escritura dos reformadores.
E ele está seguindo essa mesma linha do tempo, essa mesma teologia, só que agora está sendo evidenciado pelo Espírito Santo. Então ele cria essa casa Betel, que eram casas que tinham quartos de cura. Depois ele funda um instituto bíblico em Topeka, na cidade de Kansas, e eles estudavam o quê? Olha só o que eles estudavam: cura, arrependimento, santificação, escatologia. Cara, exatamente tudo que nós estamos fazendo hoje. É muito lindo isso, ver como que nós estamos conectados com algo que Deus começou a fazer na virada do século. Porque Ele está amarrando os pontos, é uma corrente, Ele está fazendo os elos ficarem conectados um no outro. E aí, olha outra coisa interessante que estava acontecendo. Nessa casa funcionava uma torre de oração com turnos de 3 horas por dia. Sala de oração. Isso não é moda, meu querido. Isso estava acontecendo. Isso foi em 1898. E, de repente, no ano de 1900, uma jovem que era frequentante dessa sala, chamada Agna Osman, ela recebe as primeiras línguas do Espírito Santo. E aí, para espanto de todos, o Espírito Santo vai e batiza com línguas. E uma adolescente, ela era uma adolescente, e ela estava, tipo assim, ferindo toda a teologia, tudo aquilo que eles estavam aprendendo. E Deus pega e tira da sua caixa de presente e abre para o mundo. Aqui está o Espírito Santo. E eles falam: uau, o que é isso? Essa menina deve estar endemoniada. Não, ela estava possessa pelo Espírito Santo. E ela começa a falar em línguas. Depois que ela recebe a oração de Charles Parham, ela fala mandarim por 3 dias. Isso é muita loucura. E aí dá início o quê? Ao grande avivamento de Azusa. E aí, cara, fica a minha pergunta: por que hoje, sabe, reformador modinha, teólogo modinha de Facebook, fica uma briga? Eu tenho um monte no meu Facebook. Eu sou calvinista. Eu não creio nos dons. Pô, cara, vai arrumar um trabalho. Vai fazer alguma coisa de útil na vida. Cara, nós cremos, a nossa teologia é uma teologia reformada também. E nós cremos em tudo que a teologia reformada está pregando. Nós cremos nisso. Só que nós cremos que o Espírito Santo está se movimentando. Por quê? Porque nós estamos vendo. As nossas crianças oram pelos enfermos e os enfermos são curados. Nós oramos por eles, eles estão sendo curados. Eu não posso negar o que o Espírito Santo está fazendo. Então nós precisamos novamente clamar pelo Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo está querendo chacoalhar a terra. E quando esse grande derramar dele vier sobre nós, vão se levantar reformadores pelo poder do Espírito Santo. Um homem chamado William Wilberforce. Quem já ouviu falar em William Wilberforce? Poucos. Esse cara foi um abolicionista. Esse cara estava sendo movimentado pelo Espírito Santo que havia dentro dele. Só que estava num nível muito alto. Ele era um político. E ele trabalhou até o dia da sua morte contra a escravidão. Esse homem foi tão radical que ele deixou de comer açúcar, porque açúcar vinha do trabalho escravo. Isso afetou o estilo de vida dele. Isso é um reformador social. Isso é um reformador. Ele está trazendo reforma. Por quê? Porque o seu coração está incendiado. Quando você for incendiado pelo Espírito Santo, quando esse avivamento vier sobre nós, você vai lutar contra toda injustiça dessa terra. Você vai, você não tem noção de nada na vida. Quem é você na vida? E de repente o Espírito Santo vai, e você fala: cara, eu tenho que me formar em economia. E as pessoas: economia, mas você nunca sabe nem fazer uma conta. Mas eu tenho, porque Deus falou, porque eu vou fazer a economia da nossa nação ser restaurada. É isso que vai acontecer, está começando a acontecer. Nós temos conhecimento de jovens, nós temos aqui muitos jovens que estão indo para a universidade. Por quê? Porque o desejo dele não é ser mais um playboyzinho, ou ter a roupinha de marca. Não, o desejo dele, não que isso seja errado, isso é totalmente digno.
Mas o desejo dele é fazer diferença dentro dessa esfera, é ser um reformador. Tem um homem chamado na Bíblia Neemias. Leiam, Neemias 10. Leiam, você vai ver que ele fez votos com o Senhor. Ele era um reformador, literalmente. Estava trabalhando na reforma do templo. E esse homem estava seguindo todo o mandato de Davi. Ele fez tudo certinho. E uma das coisas que ele faz, sabe o que é? Ele fala, vocês têm que sustentar cantores, músicos para trabalhar dia e noite no templo. E aí ele faz isso, deixa tudo funcionando, ele sai por um tempo. Quando ele volta, a coisa está toda desandada, Neemias 13. E aí sabe o que ele fala? Vocês estão loucos! O que vocês fizeram? Vocês quebraram a aliança com o Senhor. Olha o que vocês fizeram, os músicos só estão trabalhando. Eles não eram para estar trabalhando, eles eram para estar diante do Senhor, adorando o nome dele, porque ele é digno. E aí sabe o que diz? Que Neemias, literalmente, isso está escrito, você pode ler na sua Bíblia, no Números 13, eu fiquei feliz quando li isso, porque diz que ele espancou as pessoas. Sabe o que é isso? Zelo do Espírito Santo. Esse foi o zelo, porque você acha que quando Jesus estava expulsando os cambistas, ele estava calmo? Paz e amor com o chicotinho na mão, fazendo assim. Não, meu querido. Ele entrou com sangue nos olhos. Por quê? Porque é esse mesmo zelo. É zelo. É zelo. Você vai olhar o pecado nos olhos e vai falar, não. Isso está errado. Você vai olhar para as coisas erradas dentro de uma comunidade e você falar, isso está errado. Eu não consigo conter isso. É mais forte que você. E ele diz que ele espanca um e diz que ele arrancou o cabelo de uns. Olha que maravilha. E depois ele bota os caras para trabalharem de novo. Olha aí, restauração do sacerdócio. A base de soco e tapa. Por quê? Porque ele está sendo tocado pelo zelo do Senhor. E sabe o que eu descobri há pouco tempo? Sabe quem era o profeta que estava profetizando no tempo de Neemias? Sabe? Malaquias. E por isso que ele diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro. Tragam tudo. Malaquias estava profetizando no tempo de Neemias. Vocês não podem deixar de trazer o tesouro para a casa do Senhor. Vocês fizeram uma aliança com ele. Isso é reforma. Vai mexer no seu bolso. Você quer reforma? Você vai ser afetado por ela. Você vai ser reformado por ela. Porque é uma reforma do Espírito Santo. E aí eu fiquei com essa coisa, cara, é a reforma, tipo assim, a gente precisa unir isso, a violência das Escrituras, mas com o poder do Espírito Santo. Mas só que ainda há uma guerra teológica de que uns dizem que não, que o Espírito Santo não está fazendo, e outros dizem que sim. Aí eu fui e falei, cara, tem que ter alguma resposta na Bíblia, nas Escrituras, na história, tem que ter. E o Senhor foi bom comigo. E ele me falou sobre Jonathan Edwards. Jonathan Edwards é considerado o maior teólogo de todos os tempos, por todos os teólogos, principalmente os reformadores. Só que tem algo interessante que aconteceu com Jonathan Edwards. Jonathan Edwards, ele tinha um quarto de oração na casa dele, só que Jonathan Edwards não orava no quarto dele. Você sabe como é que Jonathan Edwards orava? Ele pegava o cavalo dele e ia orando. E está lá ele orando. Ai, faça isso, papai. Só que um certo dia, mas ele tinha um quarto de oração em casa, ok? Um certo dia, ele volta na casa dele para pegar um casaco. Só que quando ele chega na casa dele, a esposa dele está levitando. Levitando, ela está acima da cama dela, Sarah Pierpont, ela está levitando. O grande reformador, teólogo, está vendo a esposa dele levitando no quarto de oração dele. E aí, explique isso. Explica isso, cara. Ele está vendo ela levitando. E aí, o Martin Lloyd Jones, que ele escreveu um livro falando sobre isso, ele vai falar assim, a experiência da levitação vivida pela esposa do grande avivalista do século XVIII, Jonathan Edwards, não se limitou à flutuação sobre a cama no quarto de oração, pois nas palavras da própria Sara, ela nos conta, olha o que a Sara falou, minhas impressões anteriores das coisas celestiais e divinas foram renovadas.
O Espírito Santo renovou isso dentro dela. Com tanto poder e vida e alegria, que todas as minhas forças falharam. E eu permaneci por algum tempo, fraca e exausta. Depois que o povo se retirou, porque todo mundo foi lá para ver, tive um sentimento ainda mais vivo e alegre da bondade e suficiência de Deus, do prazer de amá-lo e de estar vivo e ativo em seu serviço, de modo que eu não podia ficar quieta. Mas andamos pela sala por algum tempo, por uma espécie de transporte. Ela saiu do quarto e foi passeando pela casa junto com o Espírito Santo, levitando. Tipo assim, Gasparzinho. E foi. Tipo assim, tá lá. E Jonathan Edwards olhando aquilo ali. E tá ela levitando pela casa. A mulher, Lloyd Jones diz, a mulher de Edwards exibiu certa ocasião um fenômeno conhecido como levitação, mas ela foi literalmente transportada de uma parte da sala para outra sem fazer nenhum esforço ou empenho. Isso é um outro grande teólogo que está confirmando tudo aquilo que estava acontecendo. E aí vem o querido Jonathan Edwards e sela isso. E ele vai e fala o que ele escreveu isso. Isso está nos livros dos puritanos. Você comprar o livro dos puritanos, você vai ver. Eu te passo até a página. Ele está dizendo, ora, olha o que Jonathan Edwards diz, o teólogo. Ora, se essas coisas não passam de entusiasmo ou do fruto de um cérebro perturbado, que era o argumento de alguns teólogos da época, oxalá, esse termo é tomara, oxalá o meu cérebro seja sempre tomado dessa infeliz perturbação. Se é loucura, oro a Deus para que a humanidade toda seja presa por essa loucura benigna. Jonathan Edwards virou pentecostal do reteté. E ele fala, eu oro para que toda a humanidade seja presa por essa loucura benigna, dócil, benéfica, beatífica e gloriosa. Cara, o Espírito Santo está unindo o zelo das Escrituras com o poder do Espírito Santo. E Ele quer fazer isso com nós. O Espírito Santo está ativo. O Espírito Santo, Ele sempre esteve incendiando o coração dos homens, porque o propósito dele é fazer essa reforma dentro de nós, mas que isso vai afetar toda a humanidade. Toda a humanidade. Um dos maiores avivalistas, que é um dos que eu mais amo, não é Lutero, desculpa, mas o que eu mais amo é o John Huss. É um homem que veio antes dele. E ele foi pegou todos os escritos de John Wycliffe, que o Lutero também pegou. O pai da reforma, na verdade, foi o Wycliffe. E o John Huss, ele pega, no final da vida dele, ele é levado para uma fogueira. E eles começam a preparar a lenha e bota ele lá naquela fogueira e aí falam, tipo assim, fala algumas palavras, e ele fica tipo assim, ele fala pouquíssimas coisas, só que na hora que acendem a fogueira, ele canta 3 vezes, Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. As chamas subindo pelo corpo dele, está ele cantando, Cristo, Filho do Deus vivo, tem misericórdia de mim. Aquele homem foi um gigante, e ele está pedindo pela misericórdia do Senhor, porque ele se acha pequenininho, diante da grandeza de Deus. As pessoas que testemunharam dizem que provavelmente ele já estava diante do trono de Deus. E por isso que ele estava cantando. Porque diz que ele cantou isso por 3 vezes. Depois ele abaixa a cabeça dele e orou baixinho. Ele não gritou. Fogo estava comendo o corpo dele, derretendo a pele dele. Ele abaixa a cabeça, ora em voz baixa e morre. Quem quer ser um avivalista? Você pode ser, cara. Avivalista não é para pessoas super especiais. São para pessoas que se colocam disponíveis. O Espírito Santo está aí dentro de você. E Ele quer se movimentar. Ele vai empoderar você para agir com zelo. Nós precisamos desse fogo dentro de nós. Ele vai vir e vai queimar toda a terra com o seu poder, com o seu fogo. A resposta para a nossa nação é fogo, é reforma. Nós precisamos de uma reforma dentro da igreja novamente. Por quê? Porque tudo o que estava acontecendo naquela época parece que está se repetindo.
As pessoas estão cobrando por cura novamente. As pessoas estão se tornando mediadores entre Cristo e a igreja. Só que nós estamos às portas do fim. E Deus não vai permitir todo um retrocesso novamente, porque Ele quer dar prosseguimento na história. Essa é a nossa vantagem. Então nós estamos próximos a ver um grande derramar do Espírito Santo sobre nós. Queria que você orasse, se levantasse, para que nós pudéssemos orar. Quando um reformador se levanta, ele estabelece um padrão. E geralmente ele leva seguidores junto com ele. Todos esses reformadores que são conhecidos, Lutero, John Fox, John Wycliffe, John Hus, todos esses homens tiveram seguidores. E uma coisa muito interessante que aconteceu com o John Hus foi que quando ele morreu, os discípulos dele se tornaram homens violentos, literalmente. Levantou-se então um movimento chamado Hussitas. Sabe o que era isso? Homens que davam tudo pela causa. Tudo. Se não é pelo amor, vai ser pela dor. Se não é pelas escrituras, vai ser pela espada. Sabe por quê? Porque esses homens estavam com o zelo queimando dentro do coração dele. Eles não aguentavam mais o que estava acontecendo. O seu líder foi morto numa fogueira. Eles não poderiam deixar o legado daquele homem virar cinza. Eles não podiam. E um homem deixou um legado sobre as nossas vidas, preso numa cruz. Da mesma forma, um homem derramou sangue numa cruz, calado, porque ele falou: eu faço isso em troca da alegria que está proposta, porque eu sei que uma geração vai se levantar como avivalistas e reformadores. Eu preciso partir para que o meu espírito esteja dentro deles. E aí, agora eu nesse corpo, eu não consigo estar dentro deles, mas pelo meu espírito eu vou estar em todos os homens, empoderando eles para se tornarem justos. E nós devemos ser como os Hussitas, olhar o que o nosso líder fez, pegar o legado dele e falar: ok, nós abraçamos a sua bandeira. Os Hussitas tinham uma bandeira. Na bandeira deles tinha um cálice. Diz a história que quando os homens viam a bandeira dos Hussitas, os exércitos corriam. Sabe por quê? Porque eles matavam a todos. Porque eles falavam: nós vamos colocar em plano o que as escrituras estão falando, seja por bem ou seja por mal. Estou falando que vocês vão sair matando todo mundo. Eu estou dizendo que vocês vão ser radicais, cara. Vocês precisam ser radicais. Sabe, hoje está falando que o avivamento já chegou. Não chegou. Não chegou. Ele está vindo, mas não chegou. Porque quando o avivamento tocar a terra, eu não vou conseguir ficar de pé. Você não vai conseguir ficar de pé. As plataformas vão esvaziar, cara. Porque ninguém vai conseguir ficar diante da glória do Senhor. Porque todo homem vai se dobrar diante dele. Há um episódio que quando Jesus está sendo traído, quando os soldados chegam e perguntam: ei, quem é o Senhor? Jesus. Ele fala: sou eu. Quando ele declara sou eu, quando ele diz essa palavra sou eu, diz que os soldados na mesma hora caíram, se prostraram diante dele. Porque toda a terra vai se dobrar diante do Senhor. Toda língua vai confessar que Ele é o Senhor.
sejam cristãos ou ímpios, ninguém vai permanecer de pé diante da glória do Senhor. E avivamento é isso, é a glória de Deus tocando a terra, cara. O avivamento não está aqui ainda, porque se você acreditar que o avivamento veio, você vai parar de buscar ele, e você vai entrar num movimento que em alguma hora vai terminar, e você vai ficar perdido no espaço. Sabe aquele meme que o cara fica olhando para um lado, para o outro? Você vai ficar assim, perdido. Cara, o que aconteceu? Falavam que o avivamento estava aqui, mas eu fui atrás dele, só que agora, não tem avivamento. Não, cara, o avivamento vai ferir os nossos corações. Eu sinto que tem pessoas que tinham uma certa chama dentro dos seus corações, mas essa chama foi apagada por diversos motivos. Isso não vem ao caso. Eu não quero fazer um convite para todos vocês, mas se vocês quiserem vir, ok.